Certo, aqui eu vou mostrar para vocês então como eu coloquei o personagem que a gente criou na Unreal usando o Gasp. Então, como eu estou mostrando aqui, o personagem está fluindo corretamente com o Gasp. Primeiro, então lá no Blender eu utilizei o Auto Rig Pro para criar o rigging do personagem e exportar ele para Unreal, certo? Eu utilizei o Auto Rig Pro, mas dá para utilizar outras ferramentas para criar um rigging para Unreal. Depois a gente cria ali o projeto, coloquei no C++ Third Person Template. Third Person Template é só para ter o ambiente e os assets, então é tranquilo. Aqui então a gente começa a colocar os plugins, começando ali pelo Motion Trajectory. A Unreal pede para dar o restart, mas a gente tem mais plugins para colocar, então eu coloquei ali também o Pose Search. Do Pose Search a gente foi ali pro Animation Warping. Do Animation Warping a gente vai pro Motion Warping, só que no momento aí que eu tava colocando eu errei e coloquei Animation Warping, então é o Motion Warping. Certo, do Motion Warping a gente tem outros plugins ainda para colocar. O Chooser, então você clica Chooser ali, depois Animation Locomotion, Locomotion Library. Do Animation Locomotion Library a gente procura pelo Deformer Graph, só para ver se ele já está instalado. Geralmente ele vem instalado, mas, né, dá aquela checada. O Mover é muito importante, então, ter um Mover instalado no projeto. Do Mover, a gente busca pelo Live Link Control Rig, no caso. Então, depois que eu coloquei o Live Link Control Rig, a gente vai para o Project Settings. Pode fechar a parte de plugins. Vai ali na barra de Engine e busca pelo Data Driven CVARs. CVARs. A gente vai ver ali que não tem nenhum CVAR, então a gente vai abrir ali o projeto do Game Animation Sample. Lá dentro do Game Animation Sample vai até o Data Driven CVARs e faz a cópia do array inteiro. Então clica com direito ali no CVARs Array e dá um copy nele. Clica com direito, dá um copy, aí vai lá no nosso projeto e dá um paste. Você vai ter todos os 25 elementos no seu CVARs aí. Ainda indo para o Game Animation Sample, ainda sem resetar a Unreal, ou não, melhor, primeiro fecha Unreal. Agora a gente dá um close no nosso, dá um save e um close no nosso projeto. E aí lá no Game Animation Sample, a gente vai na pasta dele, então vai até o Levels ali, dá um clique no Default Level e dá um Show in Explorer. Entrando no Explorer, você vai voltar ali para o Game Animation Sample, para o folder dele, vai subir duas pastas. Vai subir ali duas pastas vai entrar na pasta config e vai copiar o default gameplay tags.ini.
copiando esse cara, você vai no seu projeto, vai dentro do config e vai colar, certo? Depois a gente volta ao Game Animation Sample, ao projeto do Game Animation Sample, dentro da própria Unreal, né? E ali dentro, então, você vai até a pasta Blueprints. Dentro da pasta Blueprints, você vai buscar pelo Sandbox Character Mover ou Sandbox Character CMC. Melhor é o Sandbox Character CMC. Clica com direito, vai em Asset Actions e dá um Migrate. Dá OK aqui e vai até a pasta do teu projeto, vai em Content e dá um Selecionar Pasta e espera ele fazer a migração. Isso vai levar alguns minutos, vai levar um tempinho. Então, são 2.699 arquivos e ele deve levar ali alguns minutos. Então, aqui agora você já pode abrir de novo o seu projeto. Fiz a abertura aqui do meu projeto, certo? Então, aqui no World Settings, a gente vai trocar o Game Mode para o GM Sandbox. Essa troca também na minha máquina levou um tempinho também. Então, pode ser que leve um tempo na sua máquina, pode ser que crash Unreal. Isso é coisa que pode acontecer, certo? Mas aqui não crashou, só levou um tempinho. E quando finalizou esse tempo que levou, ele deu esses erros aqui de Missing Project. Eu só mandei instalar. Ele fez a instalação. Então, depois disso, você precisa restartar o seu projeto. Salvei tudo, reiniciei. Projeto reiniciado ali. A gente tenta dar play e ele encontra alguns erros. Então, dei um Open All Error. E aqui eu comecei pelo BP Killan. Não, pelo Sandbox Character CMC. Sandbox Character Mover aqui. Vi quais eram os erros e fui ajustando eles. O primeiro ajuste aqui no Sandbox Character é um Debug Mode aqui que eu só removi removi a flechinha de ligação aqui. Dei um compile, ele continuou com um erro. Aqui eu só removi essa ligação aqui. O Target Actor para o Default Debug Com. Dei um compile e ele compilou certinho. Fechei. Vamos para o próximo. O Killan aqui. Eu removi esse eu colei aqui esse Live Link para o body e removi aqui então esse Live Link Setup. Só removi a flechinha. Mas como a gente não vai usar o Killan, então nem precisa fazer nada nele aqui, só deixa ele com os warnings, certo? Então, Sandbox Character aqui, eu removi toda essa parte de debug, só removi essa flechinha ali. Teve um outro erro que era dentro do Animing Graph. Lá dentro do Animing Graph, então, eu ajustei esse cara aqui que ele estava desconectado. Então, só fiz a conexão aqui. Compilei, ele voltou a se mover certinho. Fechei o Sandbox ali e a gente foi pro Character Mover. Um Character Mover aqui, lá dentro do Event Graph, que tu vai conseguir ver os erros. Então, era um erro aqui de debug. Então, só removi a linha do Debug Draws e ele já voltou a trabalhar certinho. No Face Anim BP aqui, que é uma outra coisa que a gente não vai usar nessa brincadeira aqui.
eu só despluguei essa parte aqui. Então, fiz o unplug disso aqui. E depois tinha esse outro. Assim, aqui é na BFL Helpful Functions. É só desplugar todos os debugs ali, que são coisas não necessárias pra gente nesse momento. Então só vai. Tem vários debugzinhos ali que eu só fui desplugando eles. Se você for utilizar, em algum momento vai ter que vir aqui e ajustar essas variáveis. Então, depois de remover todas aqui, a gente voltou pro Killan aqui. Aqui no Killan a gente não vai usar o Killan, mas precisa deixar ele com os warnings, apenas com os warnings. Então, eu simplesmente fui removendo o que estava dando erro aqui. Quando ele chegou na parte de warnings, como a gente não vai usar o Killan, eu simplesmente salvei e deixei assim. Porque são coisas dentro do Live Link que a gente não vai utilizar dentro do... A gente não vai utilizar dentro desse projeto, a gente não vai utilizar o Killan. Então dá para deixar ele da forma que ele está. E aqui dentro do Face, eu fui retirando as coisas que estavam dando erro até que ele buildasse novamente. Aqui só apaguei todos esses caras aí. Compilei, buildei e era isso. A gente não vai utilizar Face agora. Isso também é só coisa de faciais. A gente não vai mexer com isso nesse momento. Se você precisar mexer com isso, vai ter que buscar alguma coisa que te ajude nesse momento, mas agora a gente não vai mexer com isso. Então aqui a gente foi mexer no mover, deixar o mover consistente então aí para pro nosso teste, já fazendo o teste aqui com o Character CMC. Ele não tem o sliding, quem tem o sliding é o Character Mover, mas dá para ver que a gente está utilizando o GASP aqui dentro do third person, certo? Então aqui dentro do nosso sandbox character aqui eu troquei para um mover, dei play, busquei aqui o level block. Esse level block aqui ele não tem o vault. Ó, já estamos aqui com o character mover, esse cara que tem o sliding. E aquele box que eu coloquei ali, ele não tem vault. O que tem vault é o traversable. Então, se você quiser testar o vault, as coisas assim, tem que usar o level block traversable. Que é esse outro que eu estou colocando ali agora. Então, dá para utilizar ele aqui e fazer o traverse com o mover ou com o CMC, certo? Isso aqui até aqui a gente trouxe o GASP para dentro do projeto do Third Person Template. Agora a gente vai começar a colocar as coisas dentro do nosso personagem, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, eu criei um underline project folder aqui. Vou criar uma pasta mesh, ou character, né? Character mesh, sei lá, algo assim. Então, nessa pasta aqui, dentro dessa pasta, eu vou importar aqui o meu character mail base, que eu trouxe de lá. Na importação aqui, nós não vamos mexer em nada e dá só um import. Ok, ele importou as coisas aqui para dentro. Temos o nosso personagem. Vamos salvar tudo aqui. E a partir de agora a gente vai começar a criar o blueprint dele dentro do GASP, certo? Então a primeira coisa é vir aqui no Character Mover
Aqui a gente vai brincar com o visual override do personagem, certo? Mas para ter esse visual override a gente precisa então do BP, do blueprint do personagem baseado em cima do nosso. Ou seja, a gente não tem o nosso BP Character Male ainda aqui, a gente vai ter que criar o BP Character Male para poder colocar ele aqui dentro do Visual Override. Eu posso fazer várias alterações aqui, colocar outros personagens que a gente tem ali. Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro é fazer um redirect das animações do CMC aqui para o nosso personagem. Beleza? Então, vamos lá. Aqui o Sandbox Character, eu vou Retarget Animations aqui. Clico direito, dou um Retarget Animations. Ali no Target Skeletal eu puxo o nosso personagem e dou um Export Retarget Assets. Para dentro do nosso project ali eu vou criar uma pasta de retargeting, character retarget, export, beleza. Agora a gente vai lá nessa pasta, eu vou renomear aqui esse RTG Auto Generated, eu vou renomear ele para RTG Character Male ou alguma coisa do tipo. Character, ok, RTG Character, vou salvar tudo, vou copiar então aqui esse nome, porque a gente vai precisar dele. Vou dar um copy nele aqui, um Ctrl C. Primeiro eu modifiquei aqui para Character Male, ok. Vou dar um copy então em cima desse nome. Beleza. Daqui então eu vou até os blueprints aqui no Retarget Characters, no ABP Generic Retarget. Dou um duplo clique nele aqui para abrir ele. Ajusto ele aqui na tela. Aqui nesse IK Retargeter Map, eu vou adicionar então o nosso RTG, o nosso Retargeter. Ele está dando uma compilada em algumas coisas. Então ali em cima eu vou dar um maisinho ali, um plus. Aqui eu dou um plus, então vou colocar o nome que a gente copiou e vou buscar o nosso RTG Character Male aqui. Beleza? Para ele estar nesse mapeamento de retargeting. Ok? Ele estando aqui dentro desse mapeamento, eu vou criar um novo blueprint para esse cara. Então, lá na pasta dos blueprints de retargeting, eu vou pegar aqui e fazer uma cópia do Twin Blast. Vou renomear ele para BP Character Male. Ok. Abro ele. Vou trocar aqui o Twin Blast. Vou trocar para o nosso... vou trocar o nome primeiro aqui para Character Male. Certo? E aqui no Skeletal Match eu vou trocar para o Character Male Base. Ok? Ele não vai trocar ainda o visual, porque ele precisa dar uns refreshes lá dentro, ele precisa dar uns refreshes dentro da própria Unreal, mas depois ele já vai fazer essa troca. Certo? Aqui dentro dos details eu vou procurar pela tag e vou trocar para a tag RTG Character Male. Ok? Salvando aqui eu posso fechar. Posso fechar esse BP e aqui a gente já vai ver que ele está com o Character Male ali. Viewport. A gente pode reabrir ele e ver que ele já está todo ajustado.
ok? Então, agora aqui a gente vai alterar dentro do blueprint do mover. Eu posso vir aqui no Visual Override e trocar para o meu BP Character Mail. Vocês podem ver que ele já está copiando as animações do mover. Agora eu preciso vir aqui na Skeletal Mesh e trocar o visible dele para false. Então aí ele está false. O visible, se eu der play aqui agora, vocês vão ver que ele vai continuar com o mesh normal, porque tem mais uma coisa que a gente tem que fazer aqui no Game Mode Sandbox, GM Sandbox aqui dentro do Cycle Visual Override. Vocês podem ver aqui que ele busca por um index dentro do CVOR, o Visual Override. Então a gente tem que vir no Project Settings, dentro do Data Driven CVORs. A gente vai até o index 23, que é o Visual Override, e vamos trocar a numeração que está -1 ali para 6. Certo? Então eu salvo essa numeração aqui para 6. E aqui eu vou ter então o meu... dentro do meu GM Sandbox, a gente vai ter aqui em classes o Visual Overrides. Nesse Visual Overrides eu vou adicionar então um sexto elemento, que vai ser o nosso Character Mail, certo? Adicionei o Character Mail aqui, então agora ele sabe que o index que vai vir do CV, o vars, do CVARs lá vai ser o número 6. Então, se eu der play aqui, eu vou estar com o meu personagem funcional aqui dentro do projeto utilizando o GASP. Certo? Então era isso. Essa foi a apresentação de como colocar aí o nosso personagem criado dentro da Unreal com o GASP.